Professor, bom dia. Oi, Luiz, bom Bom dia. dia, tudo bem? Bem, Queria tirar uma dúvida com o senhor. pode Ah, dizer. o meu grupo e o grupo do Cris, vai estar apresentando sobre HTTP e HTTPS. A gente Tá, estava pensando, pelos dois temas serem bem próximos, da gente pegar e fazer uma apresentação só. Seria pode ser. possível? Pode ser sim. O- Vamos ver Aí, quando. tipo, como tem o tempo, seria dobrar o tempo? Como que vai ser? Tem, tipo, Daí, manter o mesmo daí, tempo? Que é? daí vocês podem usar a aula toda. Beleza. Inclusive, as duas já são dia 12 de maio, né? Como? As duas Desculpa. já são na mesma data, né? Dia 12 de maio. Eu não lembro, mas eu É, acho que não, se eu não me engano. Acho que são 2 dias diferentes. será? Eu anotei as duas dia 12 de maio, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o É Murilo a mesma atenção data aí. mesmo. É mesmo, É a né? mesma data. É a mesma data. Aham. Legal. Melhor ainda. Então, de boa, fica a aula toda para vocês, quatro. Então, Fechou. Beleza. fechado? Valeu, Joia. professor. Valeu. E hoje a gente vai começar a camada de transporte, né? E os seminários da camada de aplicação. Então a gente vai fazer em paralelo, né? Os seminários da camada de aplicação vão ser distribuídas e daí a gente vai falando da camada de transporte. Aliás, parece que hoje tem, né? Do Vitor Iago. O que é? Vitor Iago SMTP. Deixa eu ver. Estão aí, então. Tudo certo para a apresentação de vocês? Opa, professor, tudo sim. Beleza. Só um minutinho que a gente já começa. Tá, joia. Quando vocês quiserem, então. Bom dia. A gente vai apresentar o protocolo SMTP, eu juntamente com o Vitor Reis. Pode passar o slide. O protocolo SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Correio Simples, é um protocolo padrão para envio de e-mails através da internet. É um protocolo que é bastante simples, baseado em texto, onde vários destinatários de uma mensagem são especificados e, após essas especificações, a mensagem é transferida. Uma coisa importante que tem sobre ele também é que, devido à capacidade dele de enfileiramento dele ser limitado, para o destinatário conseguir interagir com essa mensagem, é necessário um outro protocolo, que normalmente é o POP3 ou o IMAP. Pode passar, Vitor. Esse protocolo, por padrão, ele utiliza a porta 25, que é para quando não há uma conexão criptografada com o SSL. Para conexões criptografadas, né? Ele utiliza a porta 587. Vai poder ver isso até no exemplo prático que a gente vai mostrar isso. Ele é definido também pela RFC 5321, que é uma especificação técnica, né, que uma organização faz para definir o que o protocolo tem que ter para ser, por exemplo, SMTP ou POP3 ou algo relacionado assim. E agora, como ele funciona, né? Ele funciona da seguinte forma. Pode passar aí, Vitor. Ele funciona da seguinte forma. Eu tenho um computador e eu quero enviar uma mensagem para o outro que, por exemplo, sei lá, está do outro lado do mundo.
quando eu quero enviar essa nova mensagem, usando o SMTP, eu não consigo enviar diretamente. Ou seja, eu tenho que fazer uma ponte, por exemplo, se o meu e-mail é Gmail, eu primeiro envio a minha mensagem para esse servidor do Gmail e após isso eu faço a transferência entre, sei lá, se o do destinatário é Yahoo, esse servidor do Gmail, ele manda essa mensagem por meio de SMTP também para o servidor do Yahoo. Aí ele fica armazenado lá e para o usuário final conseguir pegar, ele utiliza um POP3 ou IMAP, porque do contrário ele não conseguiria interagir com essa mensagem. Calma aí, Victor. Alguns pontos importantes para destacar também do SMTP é que a mensagem não chega diretamente, né? Ele precisa passar sempre por servidores intermediários e eles sempre se comunicam por meio de SMTP. E algumas outras características são que ele possui basicamente 3 entidades, né? Que é o agente de usuário, o emissor SMTP e o receptor, que tipo, seria o agente, seria o servidor, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o Gmail, né? O emissor SMTP, que seria o meu remetente, e o receptor, que seria o do usuário final lá, que seria o Yahoo. Ele é um orientado à conexão, sendo transmitido sobre o TCP. E, como sabemos, né, o TCP exige que tenha sempre a conexão ali entre o cliente e o servidor. A comunicação também é feita através de comandos ASCII2. No Gmail, por exemplo, a gente tem aquela interface lá que mascara tudo, porém ali por trás tem os comandos que ele faz ali, como eu posso dizer, de mais baixo nível. No exemplo a seguir, o Vitão vai mostrar aí como funciona. Como o Iago disse, né? Para ser um SMTP, ele precisa seguir as especificações da RFC 5321. Então ele precisa ter esses comandos aqui. Então, no caso do hello, ele identifica um cliente, né? E o cliente SMTP para o servidor. Então, como parâmetro, a gente passa lá o cliente que a gente vai conectar, sei lá, Google, alguma coisa assim. Ou também pode ser passado o IP, né? Em e-mail, e-mail, né? A gente passa o endereço do remetente. Então, a gente passa, por exemplo, o nosso endereço, né? Do e-mail que a gente vai estar enviando. O endereço do e-mail que a gente vai estar enviando. O RCPT é o e-mail do remetente, né? Do remetente não, do destinatário. Bom, é isso. O data é o próprio corpo da mensagem, então é onde a gente vai passar a mensagem em si, do e-mail. Tem como passar um parâmetro subject, né? Que seria o assunto nele também. O reset, ele reseta os buffers da mensagem. Então, por exemplo, o meio e o RCPT, eles são bufferizados, né? O parâmetro que a gente passa neles, eles salvam em um buffer. Então, para a gente resetar isso, a gente usa o reset aqui, o reset. O help, ele retorna um helpzinho mesmo. No nosso caso, que a gente vai mostrar, ele retorna um link que a gente consegue ver, tipo, uma documentação. O kit é para encerrar a conexão com o servidor. O NUP, ele não faz nada em si, mas ele verifica, né, se o servidor está online. Então, quando a gente dá um NUP, ele retorna uma resposta 250.
O verify, a gente passa um argumento nele que seria um usuário local, né? E se for um usuário local, ele retorna as informações desse usuário. Beleza. Eu vou parar de compartilhar aqui, professor, para mostrar minha área de trabalho, para mostrar o exemplo aqui. Beleza. Beleza, estão vendo, né? Então, a gente vai usar o Telnet, que ele faz a conexão de um cliente com ele faz a conexão remota, né, para um servidor. Então, a gente consegue usar o protocolo SMTP junto com o Telnet. Uma parada da hora é que o Telnet era usado para as Forças Armadas dos Estados Unidos, então bem louco. Aqui. Então, como o Iago disse, a gente passa a porta 587, porque a gente vai usar criptografado, né? Beleza. Conectando aqui com o Telnet, a gente tem que primeiro fazer o login do nosso e-mail. Então, se a gente passar start, tls, alf login. Deixa eu ver se escrevi tudo certo. Ele retorna esse erro, eu não tenho certeza do motivo, mas tá funcionando. Aí depois a gente passa um alf login para colocar o... Opa. Acho que fiz alguma coisa errada. Deixa eu cancelar e tentar de novo. Tá. Eu esqueci do hello. Então eu vou passar aqui o hello conectando com o Google, né? Aí beleza. Agora eu passo start TLS. Ele retorna esse erro, como eu tinha falado, que eu não sei exatamente do que se trata, mas está funcionando. E passo o login de novo. Aí beleza. Aí aqui eu tenho que passar o meu e-mail. Ele necessariamente precisa estar criptografado como Base64. Então, deixei pronto aqui já. Lembrei de uma coisa. Eu criei um e-mail onde eu criei um e-mail de teste. Para conseguir fazer isso, eu preciso desativar a segurança dele. Então, aqui eu criei um e-mail e desativei essa opção aqui para mim conseguir acessar por outros aplicativos menos seguros. Beleza. Então eu peguei esse e-mail aqui, né, SMTP proj teste, e criptografei ele para Base64. Então, passando ele aqui. Beleza. Agora eu tenho que inserir a senha, que é a mesma coisa. Eu peguei a senha e criptografei para Base64. Beleza, conectou. Aí agora eu passo o e-mail em si. Então, mail from, para mim passar o meu remetente. Então aqui eu posso passar esse MTP proj teste @gmail, né? Que é o meu e-mail teste. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado. Beleza. Agora eu passo para quem eu vou enviar, né? Professor, eu posso enviar o e-mail para o senhor? Pode sim. O senhor... É genakamite@gmail.com. Com I. Genakamite. Eita. Tá. Eu acho que vai dar errado agora, porque... Bom, vou tentar. Calma aí, deixa eu passar de novo aqui. Então, genakamite@gmail. É isso, né? Isso mesmo. Uhum. Beleza. Aqui eu passo um data. Eu posso passar um subject. Errado de novo. Deixa eu ver.
apresentação. E agora eu posso passar a mensagem sim. Então, apresentação, redes. E se eu passar um ponto enter, eu envio a mensagem. Bom, tecnicamente é para estar no teu e-mail já, professor. Chegou. Chegou? Aham. Legal. Eu vou fazer de novo aqui com o meu e-mail, só para mostrar na tela. Então, eu vou usar o reset aqui. E vou passar de novo o meio from. Eu não tinha falado, mas precisa passar o meio from antes de mandar o RCPT, porque senão ele não vai. É do protocolo. Eu errei e vou ter que escrever de novo depois. Não. Calma. E aqui eu passo. Então vou passar o meu e-mail aqui. Beleza. E se eu olhar no meu e-mail aqui, a mensagem já tá aqui. Beleza. Acho que é isso. Deixa eu ver. Como eu tinha dito, o NUP, ele retorna um 250, para ver se o servidor tá ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O help nesse caso, ele retorna um link. Se a gente acessar esse link... ele vai para um doczinho do SMTP. Acho que é isso. Aí se eu der um kit, ele termina a conexão. Acho que era isso que a gente ia apresentar. Alguma dúvida? Dúvidas? Legal, né? A apresentação foi legal. O protocolo é simples, mas foi bem detalhadinho, né? Falaram das portas, dos comandos, mostraram. Foi legal. Bacana. Então, foi ótimo. Ótimo mesmo. Né? Bem conciso, super rapidinho ainda, mas também porque o protocolo é simples, né? Em alguns outros dá para ficar mais tempo, mas no que vocês expuseram foi muito bom mesmo. Legal. Obrigado, professor. Bom, vou colocar aqui os nossos slides. Tá. Falei para vocês, né, isso foi quando? Meados da década de 90. Nossa, quando a gente começou a usar em casa, essas coisas assim, era muito doido. E a gente fazia tudo na linha de comando também. Acho que eu falei para vocês, né, que tinha um amigo que fazia doutorado no Canadá. E nossa, a gente ficava alucinado com essa coisa da mensagem chegar na hora, porque as cartas ele fazia em Quebec.
em Montreal, no Quebec. E daí as cartas demoravam 10 dias, a gente mandava carta naquela época ainda. E daí ele tinha na universidade lá, daí eu configurei em casa, tal, dava um trabalho razoável na época. Tinha pouca documentação, pouca coisa pronta, enfim. E daí a gente mandava, nossa, era muito legal. E daí que, embora hoje, para ser sincero, eu sinto saudade de algumas coisas de mandar carta, mas era muito, muito doido essa coisa. Bom, a gente vai começar a falar, daí, como a gente falou, né, a gente vai ter vários protocolos de aplicação, né, durante o mês. Esse foi o primeiro, né, que antes a gente estava falando da camada de rede. E agora a gente vai estar com a camada de transporte comigo e a camada de aplicação com vocês simultaneamente, né? Como a gente falou bem no comecinho. Esses slides da camada de transporte eu acabei de colocar no Canvas, área arquivos lá. Então lá já. Bom, a gente falou já um pouco da camada de transporte, né? Naquele resumão que a gente fez. E agora a gente vai usar o material do livro, né? Vai ser mais detalhado, né? Vai detalhar mais. Mas tem bastante coisa que eu acho que possivelmente a gente vai se lembrar. Então, camada de transporte, os objetivos é entender, bom, desse capítulo aqui do livro dele, né? Do Kurose. Entender os princípios por trás do serviço da camada de transporte, dentre eles multiplexação e demultiplexação. Isso a gente já falou e já usa, né? De multiplexar um endereço de rede em vários de transporte, né? Através do conceito de portas, né? Enfim. A transferência de dados confiável, quando a gente tiver um protocolo confiável, por exemplo, o TCP, orientado à conexão tal na camada de transporte. Quando aqui a gente pode ter também controle de fluxo, e controle de congestionamento, e também controle de sequência, tá? Que ele deve falar, mas não está aqui. Beleza? E daí a gente falou só do controle de fluxo, dos janelas deslizantes, mas ele é muito similar. Muitos autores nem dão nomes diferentes. Eles colocam 2 aspectos só do mesmo tipo de controle. E controle de sequência, que a gente falou que podia ser go back-N, retransmissão seletiva também. Daí instanciação, implementação na internet, que vai ser através dos protocolos, né? E no capítulo, ele inclui o serviço da camada de transporte, multiplexação e demultiplexação, transporte sem conexão, falando do DP. Aí ele vai falar de princípio de transferência confiável antes de apresentar o TCP. Daí vai falar do TCP, né, com transferência confiável, controle de fluxo, gerenciamento de colisão, controle de congestionamento e o controle de congestionamento no protocolo, no TCP. Bom, então, comecinho, a gente já falou que na camada de rede a gente tinha essa comunicação entre hops, né, que ia desde do roteador de origem, né, aquele mais próximo do remetente, ia passando por vários roteadores, né, vários sistemas intermediários, até chegar no roteador de destino, que era aquele mais próximo do destinatário. E na camada de transporte, a gente já está falando de conexão fim a fim, então do controle entre o remetente e o destinatário, portanto, sem se preocupar com o meio do caminho, que é trabalho da camada de rede. Como a gente falou, roteamento, aqueles algoritmos de roteamento e tudo mais. E os protocolos da camada de transporte, então, eles fornecem uma comunicação lógica entre os processos de aplicação, rodando em hospedeiros diferentes, entre os sistemas finais, portanto. Legal? Bom, uma comparação entre os serviços de transporte de rede. Na camada de rede, a comunicação lógica entre hospedeiros, e na camada de transporte uma comunicação lógica entre processos.
Do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui da multiplexação. Tá? Aqui na camada de rede, a gente só endereça o host, o hospedeiro, através do endereço IP, e não o processo. Embora essa coisa de comunicação lógica entre processos, a gente pode colocar um parênteses aqui, talvez, né? Que a gente sabe que cada processo pode ter mais de uma porta de comunicação. Então, talvez a gente pudesse colocar uma comunicação lógica entre sockets, e os sockets fazem parte dos processos. Ou seja, a gente pode ter mais de uma comunicação lógica, né? Mais de um canal lógico de comunicação no mesmo processo. Beleza? Mas daqui, desse ponto de vista dele, um é entre hosts, outro é entre processos. E utiliza e aprimora os serviços oferecidos pela camada de rede. E daí a gente pode abrir até uma discussão do tipo, pô, se o TCP e o DP já fazem controle de erro via checksum, por que eu precisaria ter isso na camada de rede? Já que, por exemplo, o IPv4 faz, né? No IPv6 já foi tirado. Então, a gente ficaria repetindo ações, né? Funções de controle de erro. No semestre que vem, vocês vão ver que na camada de enlace é feito de novo controle de erro. Mas daí a gente já tem uma coisa mais física mesmo, né? Para ver, para codificar, decodificar, pegar, enfim, os bits a partir do sinal elétrico, óptico, etc. Então a gente estaria fazendo isso na camada de enlace, na camada de rede e na camada de transporte. Que mais? Mesma figurinha. Serviço de transporte na internet. Entrega unicast, sequencial e confiável. O que era unicast mesmo? É para um destinatário, quando você endereça um sistema final, tá? Contrapondo com multicast, que era um grupo, broadcast, que é para todo mundo numa subrede, e ncast do IPv6. Sequencial e confiável, tipo, vai mandar todos os segmentos. A gente lembra que na camada de transporte, a gente normalmente não trata as mensagens, as PDUs, de pacotes, né? Pacotes normalmente a gente usaria na camada de rede e muita gente usaria na aplicação também. Embora na aplicação a gente pode chamar de mensagem. Na camada de transporte, os dois nomes mais comuns são quadro, que é o mesmo nome que se usa na camada de enlace, ou segmento. Para diferenciar, o Kurose chama de segmento, tá bom? Então, as mensagens são divididas em segmentos, né, ou segmentos de transporte, e daí eles vão ser entregues sequencialmente, então, na ordem, colocado de uma outra forma. E confiável. Então, daí, um exemplo é o TCP, que a gente já sabe, né? Que envolve estabelecimento de conexão, controle de fluxo e controle de congestionamento, além do controle de erros e de sequência também. Entrega unicast ou multicast não confiável, melhor esforço e não sequencial, o DP. Então, o DP, ele não é confiável, não estabelece conexão e ele manda e tomara que chegue. Né? Não são disponíveis garantia de retardo, retardo e atraso, tá? Enfim, a tradução. Garantia de banda e multicast confiável. Não tem isso no DP. Na verdade, o DP, a gente até viu o cabeçalho dele, a gente viu que ele é muito simples, né? Ele só tem porta de origem, porta de destino, tamanho e checksum. Então, ele não faz, ele nem carrega a informação para fazer muitas funções adicionais. Multiplexação de multiplexação. Aqui ele está falando dos processos, né? P1, P2, P3 e P4. No receptor, entrega dos segmentos recebidos ao socket correto. E no emissor, reunir dados de múltiplos sockets, encapsular os dados com cabeçalho. Bom, então, enfim, basicamente o que ele faz é que na aplicação, a gente vai
abrir sockets, né? Aqui ele está ilustrando um socket por processo, e daí acho que para ele justificar o que ele estava falando, que a gente faz transferência por processo. Então, aqui nesse hospedeiro 2, mesmo que eu tenha mais de um processo, quando eu vou mandar uma mensagem do host 1 para o host 2, eu não endereço só o host 2, mas eu endereço o processo. Na verdade, a gente poderia dizer que a gente endereça o socket, já que cada processo pode ter mais de um. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Embora o P1 e o P2 estejam no mesmo host, ou seja, eu tenho o mesmo IP, então até a camada de rede, as mensagens, desculpa, vão ser endereçadas para o mesmo IP aqui na camada de rede. A camada de transporte é que vai diferenciar para qual socket cada mensagem vai. E por isso que as mensagens de IP3 e IP4 podem chegar em processos diferentes no mesmo host. O que mais? Demultiplicação sem conexão, que é o que o DP faz, né? Ele é um protocolo sem conexão, mas ele também faz multiplexação e demultiplexação. Vou ver o que ele fala aqui. Então, criar sockets com número de portas. Aí ele tem aqui dá um new socket, né? Enfim, abre 2. O que ele está falando aqui é que os sockets UDP são identificados por duplas e os sockets TCP, não sei se ele vai falar aqui. Tá. São identificados por quádrupla, ele fala mais para frente, tá? Então, para a gente endereçar um socket, né, que às vezes ele está chamando de processo, um processo destinatário, um socket destinatário, o socket destinatário, como a gente já fez, né, em várias trocas de mensagem, você coloca só pega do DNS, né, dá um get host by name, né, usa o DNS e coloca o número da porta e já dá um send to, beleza? Então, você só endereça o IP do destino e o número da porta do destino. Depois a gente vai ver que no TCP a gente vai ter também o IP do remetente e a porta do remetente, beleza? Quando um host recebe um segmento DP, ele verifica a porta do destino e repassa para o socket com essa porta. Foi o que a gente falou. Lembra, né? E aqui ele já está sendo mais específico do repasse para o socket e não para o processo, né? Em última instância, para o processo também, mas a gente sabe que cada processo pode ter mais de um socket, tá bom? Então ele repassa para o socket, né? Com aquela porta. A gente lembra que os números de porta têm 16 bits, então eu posso ter em torno de 65 mil, enfim, né? 2 a 16 menos uma portas, beleza? E as portas até 1023 são reservadas para protocolos conhecidos, né? Então, normalmente, se a gente for fazer aplicações, a gente usaria portas maiores que isso. O que mais tem aqui? Protocolos. Datagramas IP com endereço IP fonte e ou números de portas fonte diferentes entregues ao mesmo socket. Isso quer dizer o quê? Que se vários remetentes endereçarem para o IP e porta, todos vão para aquele socket lá, tá bom? Que é o usual de pensar. A diferença a gente vai ver quando a gente falar desse endereçamento TCP, tá? Enfim, aqui é o endereçamento normal. Que ele está falando aqui. Destination port. O que ele está falando aqui é que tanto o P1 quanto o P2, olha, eles têm IP diferentes, né? O A tem o IPA e o B tem o IPB. O A onde está o P2 e o B onde está o P1. Os dois vão mandar para o mesmo IP, que é o IPC aqui do servidor, para a mesma porta
de destino, que é 6428. Beleza? Daí vão chegar no mesmo socket. Legal? Que ele vai falar aqui, ele vai diferenciar isso pro TCP. Então, socket TCP Professor, Oi? só uma pergunta. Pode voltar no slide anterior? Uhum. Só que, por exemplo, uma mensagem que usa esse esquema, ela teria que, dentro da mensagem, dizer para qual cliente o servidor vai ter que mandar, certo? Para ele saber qual que é o verdadeiro destinatário. Para ele responder, sim. Né? Lembra que por isso que lá no UDP a gente recebia com receive from, para saber qual era o endereço do remetente. Não. Eu tô falando assim, que ou eu interpretei errado, que, por exemplo, o cliente, o P2, está enviando uma mensagem para o servidor e o servidor está repassando essa mensagem para P1, não seria isso? Só que daí o P2 ele envia pro endereço do servidor e o servidor manda pro endereço do cliente B. Não, aqui, ó, eu acho que o que ele quer dizer, ó, o P2 ele está mandando uma requisição para o servidor, ó, ele identifica o endereço do cliente, que é IPA, e a porta do source, né, do remetente, é 9157. Então, ele tem que identificar essa porta, por isso que ele recebe, tipo, com receive from, beleza? A gente lembra que a gente, quando recebia, imprimia. Então, quando ele for responder, ó, ele vai responder para esse P nessa porta aqui, ó. Ele só inverteu a porta de destino com a porta de origem do A, ó. E daí ele já consegue responder. Ah, entendi. Beleza? Legal. E a mesma coisa para o cliente B, ó. Quando o B mandar uma requisição, depois ele consegue identificar que a porta da origem é a 5775, daí ele é só inverter, né? Tipo, a struct que ele pega do receive from, ele vai mandar, né? Enfim, de volta. Então, ele para a mesma porta que ele recebeu, ele vai mandar de volta. Entendi. Tá. No TCP, tipo, a gente pode ter, por exemplo, dois processos na mesma máquina mandando para o mesmo servidor, como aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho um servidor só e eu tenho dois caras mandando para esse servidor. Quando esse cara manda para o servidor, quando o P1 manda para o servidor, no UDP a gente já viu, né? Ele só tem que endereçar o servidor. No TCP, vamos dar uma olhada, essa mensagem vai ser identificada por uma quádrupla e não por uma dupla. Que quádrupla é essa? É o endereço do IP do remetente, a porta do remetente, o IP do destinatário e a porta do destinatário. Vocês lembram que quando a gente faz isso, ele abre um novo socket e dá um novo ID, um novo descritor de socket. Lembram disso aí, quando a gente fez esse exercício já? E daí ele abre um novo socket, né? Enfim, e que até a gente imprimiu o número dele, né? Que era 3, 4, enfim. Como a gente não tinha nenhum arquivo adicional aberto, o 0 era o standard input, o 1 era o standard out, né? O std in, std out e std error. Então, 0, 1 e 2. Então, ele começava a abrir 3, e daí nas conexões ele abria 4, 5, e daí por diante, né? O 3 e o 4 eu lembro que a gente imprimiu. Então, por que isso? Porque cada conexão vai ser identificada por uma quádrupla diferente. E daí ele vai, do ponto de vista lógico, ele vai abrir um socket diferente, associando a esses 4 endereços aí. Deixa eu ver se ele vai ter aqui para exemplificar o desenho. Vamos ver uma outra coisa, antes da gente ver o desenho. O hospedeiro receptor usa 4 valores para dirigir o segmento ao socket apropriado. Então, por exemplo, se o servidor recebe uma requisição de 2 clientes diferentes, beleza? Vocês veem que o endereço de destinatário é sempre o dele, o IP dele e a porta dele, do servidor. Só que os remetentes são diferentes. Então, o
receptor, né, que é o servidor, ele vai poder saber se a requisição veio do cliente A ou do cliente B. Como é que ele vai fazer isso? Por esse outro canal, que é o socket novo que ele abriu. Tá? Então, cada socket agora, e por isso que ele abre um outro, é identificado pela quádrupla. O que mais? Hospedeiros servidores podem ter vários sockets TCP simultaneamente, né? E foi o que a gente fez, né? A gente deu listen, abriu 5 ou 20, enfim, né? Abria com 100 novos processos, sem dar fork ou sem dar abrir threads ou processos, e também abrindo. E cada um ia ter identificado por uma quádrupla que ia ser associada a um socket novo. Servidores web usam sockets diferentes para cada cliente conectado. A gente lembra que cada vez que a gente tem um accept, o accept, né, que é o parzinho do connect, né, o cliente dá um connect para se conectar, o servidor aceita a conexão, ou seja, accept, e esse aceite da conexão retorna um novo descritor de socket. Uma outra coisa, HTTP não persistente será um socket diferente para cada requisição. Tá? O que ele fala aqui é o seguinte: o HTTP 1.0 ele tinha conexões não persistentes. Então, por exemplo, se você tivesse num navegador, cada vez que você fizesse uma requisição para o servidor, mesmo que fosse para o mesmo servidor, ele abria uma nova conexão, ou seja, ele associava um novo socket. Isso era muito, sei lá, ineficiente, né? Porque tinha todo o trâmite de estabelecer a conexão. A partir do HTTP 1.1, as conexões já são persistentes, ou seja, quando o cliente você, por exemplo, o cliente, né, o navegador cliente, estabelece uma conexão com o servidor, mesmo que ele faça várias requisições, as várias requisições com aquela mesma quádrupla, né, que é o IP e a porta do remetente, o IP e a porta do servidor, aquelas transferências vão seguir na mesma conexão, né, que é muito mais eficiente. Beleza? Sem ter que ficar estabelecendo conexões. Então, o que ele está falando aqui é da diferença do HTTP 1.0 para os demais, tá? A partir já do 1.1, as conexões já passaram, ele já passou a prever conexões persistentes. E aqui ele deve exemplificar isso. Então aqui as transmissões aqui já são identificadas por uma quádrupla, né? Que é a porta de origem, a porta de destino, o IP de origem e o IP de destino. Legal? Portanto, mesmo que o endereço do destinatário seja o mesmo entre dois clientes, eles vão por conexões diferentes. Beleza? E funciona do mesmo jeito com threads ou processos, né? A gente já viu com processos, é a mesma coisa, ele vai abrir portas diferentes. Mais exemplos. Porta de origem X, porta de destino... Tarará. Então, se ele manda... Se o hospedeiro A, se o host A tem uma porta de origem qualquer, o servidor de destino está na porta 23, é Telnet, ele manda uma requisição, retorna a requisição aqui. Se eu tiver numa aplicação com TCP, aí eu tenho um cliente aqui, né, no host C, e daí ele vai ter uma porta Y, ele vai mandar, a origem dele é C, o IP de destino é B, a porta do destino é 80, ele vai fazer uma conexão HTTP aqui, beleza? E daí ele abriu duas conexões. Então, por exemplo, tem uma instância do navegador aqui e uma instância do navegador aqui, beleza? E daí, porta de origem X, se ele faz uma requisição, tipo porta de requisição X, e tem a ver com essa conexão aqui, beleza? Então, na hora de enviar ou responder, a porta de origem
é uma diferença entre as quádruplas. Porque se eu tivesse só o IP do destino, né, do servidor e a porta do destino, seria a mesma coisa. Então, de novo, uma figurinha para falar a mesma coisa, que cada uma está numa porta diferente, ele abre um socket diferente. Aí falando do DP. Bom, o DP é um protocolo super simples, como a gente falou, né? Ele tem muito poucos controles, ele não estabelece conexão, e a única coisa que ele tem de funcionalidade, além da multiplexação, que é super importante, é o controle de erros via checksum. Então, vamos ver aqui. É um protocolo da internet sem gorduras, sem frescuras. É um serviço de melhor esforço, tipo, ele vai mandar, tomara que chegue. Mas esse tomara que chegue não existe um controle, né, se o segmento chegou. Então, os segmentos podem ser perdidos ou entregues fora de ordem. Beleza? Uma outra coisa é que ele é sem conexão. Então, a gente se lembra que quando a gente programou, né, a gente só endereçou o destinatário e mandou. A gente nem verificou se o destinatário estava online, ele podia nem estar online. E, por exemplo, se a gente disparar o cliente antes de disparar o servidor, o cliente vai mandar a mensagem, não vai vir nenhum aviso para a gente que a mensagem não chegou, que o servidor está offline, nada disso. Então, não há nenhuma apresentação ou um handshaking, né? Não há nada disso entre o receptor e o transmissor, e cada segmento é tratado de forma independente dos outros. Beleza? Então, não tem o que a gente já falou daquele controle de sequência, né? Eu vou mandar segmento 1, 2, 3, 4, 5. Chegou 1, 2, 3, 5. Tá faltando 4. Não. Cada um é independente, ele vai mandar e os segmentos vão chegando lá. Ou não, porque ele é sem conexão. Uma pergunta que a gente já fez, né? A gente já tratou disso, para que eu iria querer um protocolo que não me dá segurança, onde eu mando segmentos e os segmentos não vão chegar? Bom, não. Outras características. Não há estabelecimento de conexão, que pode redundar em atrasos, e principalmente em troca de ordem, né? Tipo, alguns segmentos de depois chegam antes. É um protocolo simples, não há estado de conexão, tipo, eu estou no estado 5, então eu estou esperando receber o segmento número 6. Agora eu estou no 6, quero receber o segmento 7, né? Se a gente se lembra do Go-Back N, embora daqui um pouco a gente vai detalhar ele de novo, tá bom? Então, no DP não tem isso, não tem estado de conexão. O cabeçalho é pequeno, a gente talvez se lembre que tinha 2 palavras só, né? 2 linhas, cada linha tem 32 bits, ou seja, 4 bytes, então é um cabeçalho de 8 bytes só. Legal? Os cabeçalhos TCP normalmente tem 20, os cabeçalhos UDP tem 8. Beleza? Então, um cabeçalho pequeno. Ou, em outras palavras, além dos dados que a gente vai mandar pouco overhead, né? Poucos dados adicionais, né? Pouca informação adicional. E, que mais? Não há controle de congestionamento. Pode enviar segmentos tão rapidamente quanto desejado. Inclusive, isso aqui é uma discussão bem interessante. Vem quando eu vou abrindo os parênteses, que eu, enfim, não consigo só ficar seguindo, né? Mas isso aqui é uma coisa bem interessante. Tipo assim, a gente já falou que para transmissões tempo real, se alguém não se lembrar, coloca aí. Tô supondo que a gente se lembre, tá? Pode ser bem útil a gente usar o DP, né? No caso do TCP, do tipo assim, se tem falha na transmissão do segmento 4, para que daqui a um tempo eu vou mandar o 4 de novo? Já foi, né? Aquela perda de qualidade referente aos dados que estavam no segmento 4 já foram refletidos numa perda de qualidade do som ou da imagem. Não adianta eu mandar uma coisa que já foi, né, de tempos anteriores. Bom, então muita gente usa o UDP. Hoje tem uma... Hoje não, né? Já faz uns anos que tem uma onda de implementações diferentes. Por exemplo, os Netflix da vida, eles reimplementaram, que costumavam usar tradicionalmente o DP, eles passaram para usar
Na verdade, é um protocolo proprietário, mas é mais baseado no TCP. Por quê? No caso dos Netflix, né, dessas plataformas de streaming, acho que todo mundo é usuário disso, já viram que quando a gente tem muito congestionamento, né, e, enfim, não sei o quanto a gente se lembra daquele janelas deslizantes, slide em Windows, que eu podia mandar mais ou menos quadros, né, mais ou menos segmentos sem confirmação, e daí a quantidade de segmentos ia dobrando, vocês lembram disso aí? Né? Eu podia ir aumentando os segmentos e eu ia tentando ajustar a velocidade, né, com a qualidade da linha, dinamicamente. Beleza? Bom. O que acontece, vocês já perceberam, é que quando a qualidade dos meios, né, cai, a qualidade da imagem, do som cai também. O mais visível é perder a qualidade de imagem, né? Vocês já devem ter visto. Então, às vezes piora a qualidade por algum motivo, né? Um monte de gente começou a usar na sua casa, por exemplo. Você perde qualidade, a primeira coisa que você percebe é perder a qualidade na imagem, porque você está usando o TCP. E o TCP ou algum outro protocolo proprietário baseado no TCP. Por quê? Porque daí começa a dar erros e ele mesmo começa a diminuir o fluxo. Lembra, ele vai diminuindo o tamanho da janela. Legal? Uma outra possibilidade que muita gente faz é, não vou usar TCP para fazer esse ajuste, eu vou usar o DP. O que acontece? Se tem uma aplicação rodando o DP e uma aplicação rodando o TCP, e se você não faz esse controle no DP, qual seria o resultado? Você continua mandando um monte de mensagem no DP e o TCP vai vendo que vai congestionando e vai diminuindo, vai perdendo a qualidade. E você, que projetou as duas, né, inclusive a UDP, não diminui. E daí a transmissão UDP acaba tomando conta do canal. Então, quem está transmitindo em UDP, usando o UDP, consegue uma qualidade melhor, porque o TCP, quem está usando o TCP vai ajustando e vai reduzindo a velocidade. E você não está diminuindo a velocidade, então você acaba ocupando praticamente todo o canal sozinho na sua aplicação. Então, tem bastante gente que faz isso também por causa disso, né? Para mandar um monte e deixa que quem estiver usando o TCP que diminua e na sua aplicação não diminui. Legal? Enfim, são parênteses. Bom, mais coisas do DP. Aqui tem o cabeçalho DP, né, que a gente já mostrou em algum outro momento naquele overview, tá? Algumas coisas, algumas características, muito usado para aplicações de multimídia contínua, serviços de streaming, são tolerantes a perdas, sensíveis à taxa, do tipo, se você perde alguns segmentos, legal, você perde qualidade, mas bola para frente, né? E tamanho em bytes do segmento UDP, incluindo o cabeçalho. Aqui está falando só dos campos. 16 bits para cada um, porta de origem, porta de destino, tamanho e checksum. E no tamanho, a única coisa que ele está falando aqui é o tamanho total do segmento, incluindo o cabeçalho, que também, como tem 16 bits, e 2 a 16 dá 64K, o tamanho máximo é 64K bytes, menos 1, né? De todo o segmento, incluindo o cabeçalho, portanto. Beleza? Alguns serviços que usam o DP, o DNS e o SNMP. DNS a gente já falou, inclusive, né? Já usou via Get Host by Name. E daí, como você só vai fazer, então, os protocolos, normalmente, só que a gente vai ter seminários também. Mas, de qualquer forma, protocolos e serviços onde você vai só mandar uma mensagem e receber uma resposta, por exemplo, né? Lembra do DNS? Só recebe o registro de recursos, que é aquela struct lá, dentre outras coisas tem o IP, né? Você mandou o endereço e vai receber o IP, dentre outras coisas, né? O
O registro de recursos tem aliases, outras coisas assim. Enfim, no seminário a gente vê. Mas você só vai mandar uma requisição e receber uma resposta. Para que você, sempre que você tiver uma aplicação aqui desse jeito, né? Para que você pagaria o custo de estabelecer a conexão? Beleza? Se você precisar de transmissão confiável sobre o DP, por exemplo, você quer fazer aquela tipo sacanagemzinha, né, de usar o DP para não diminuir sua taxa de transmissão automaticamente, mas ainda assim você quer implementar uma aplicação segura. Como é que você faria? Você teria que fazer alguns mecanismos, por exemplo, esses de controle de sequência na sua aplicação, na camada de aplicação. Porque na camada de transporte, com o DP, como a gente sabe, ele não vai fazer. Legal? Mas você pode implementar isso na camada de aplicação. Recuperação de erro específica de cada aplicação. Tá? O mais comum é fazer aquela recuperação, aquele controle de sequência. Né? Então, na camada de aplicação você vai vendo algo que não foi recebido, aí você faz igual retransmissão seletiva normalmente, né? Pede para mandar só aquele segmento de novo e faz esse controle na camada de aplicação sem ter que passar pelas janelas deslizantes do TCP. Tem bastante gente que faz isso. Enfim, tá? Aqui eu estou falando só desse ponto de vista de possibilidades, tá? A gente não está tratando da coisa ética, eu tô falando assim sem julgamentos, tá bom? Daí, mas como eu acredito nisso, né? Eu tô só colocando isso, a coisa da ética, para a gente pensar junto, né? Quando a gente for tomar essas decisões, para a gente pensar na coisa técnica, no desempenho da nossa aplicação e de todo o conjunto, enfim. Mas aqui, enfim, só estou falando da coisa sem julgamentos, né? Mas que a gente deve ter, obviamente, junto, quando a gente for decidir. Checksum. O objetivo do checksum, que é o outro campo aqui, né, é fazer checagem de soma, ou seja, detectar erros, né, como a gente sabe. Uma outra coisa que a gente sabe é que é um mecanismo de detecção de erros, não de correção de erros. Portanto, você pode até saber, deu errado, mas você não vai saber quais bits estão errados, beleza? Portanto, ele é um método de detecção e não de correção de erros. Os métodos de correção de erros normalmente são muito mais redundantes, ou seja, você tem que mandar muito mais informações que não tem a ver com os dados originais propriamente ditos para conseguir fazer recuperação, tá? No caso do DP, como ele é um protocolo simples, que nem garante entrega, então nem teria motivo para a gente tentar fazer correção de erros. Então, só detecta erros e por isso que ele usa checksum. O transmissor trata o conteúdo do segmento como uma sequência de inteiros 16 bits, beleza? Então, ele vai pegar cada 16 bits, ele vai somar esses números aí, né? De 2 em 2, e vai fazer complemento de 1 da soma. Lembrando lá de introdução à computação, sei lá, né? Primeiro semestre, que complemento de 1 é quando você inverte o bit só, né? Tipo, bit 1 vai para 0, bit 0 vai para 1. Então, por exemplo, se a soma deu 1, 0, 1, obviamente tem 16 bits, mas eu não vou dar um número de 16 bits. 1, 0, 1, aí o complemento de 1 é 0, 1, 0. Beleza? Percebe que quando você somar tudo, só tem que dar tudo bit 1, tá? Então, no caso do transmissor, ele não vai fazer essa checagem, ele só vai fazer a soma e no campo checksum, ele vai complementar os últimos 16 bits dessa soma, né, o complemento de 1 e colocar no campo checksum. Quando o receptor receber o segmento, ele vai somar tudo, inclusive o checksum. Legal? E que soma tem que dar? 16 vezes. De boa? Então, ele verifica se o checksum calculado é igual ao recebido, se não, erro detectado, se sim, não há erros.
mas talvez haja erros apesar disso. O que ele quer dizer aqui? Que é possível, não é provável, mas é possível que, havendo erro, mesmo havendo erros, a soma os últimos 16 bits da soma dê a mesma coisa. Legal? E daí o protocolo não detectaria o erro. Com que probabilidade isso aconteceria? Como a gente tem 16 bits, ou seja, 64K combinações, a gente teria a chance de 1 em 64K de ter erros e, por sorte, por coincidência, né, dar a mesma soma. De boa? Tá? Então, pode acontecer de haver erros e o checksum não detectar. Com que probabilidade? 1 sobre 64K. Tá bom? Em média, ou seja, uma vez a cada 65 mil, digamos. Checksum na internet, exemplo. Nota. Ao adicionar números, 1 vai 1 no bit mais significativo deve ser somado ao resultado. Que é tipo aqui, ó. 1 vai 1, aí esse 1 soma aqui. Para dar tudo 1 no final. Né? Então, tipo, ele está somando esses dois números 16 bits, dá esse aqui. Aí ele somou esse bit 1 aqui, né? Beleza? Deu esse número aqui na soma. E o checksum vai ser tudo complementado. Tipo, onde era 1 fica 0, onde é 0 fica 1, etc. para cada um dos 16 bits. Na recepção, considerando que não dê erro, a soma vai dar a mesma. E quando ele pegar a soma com inclusive o checksum, ó, vou somar tipo essa soma aqui com o campo checksum. Vai dar tudo 1, porque foi complementado. Beleza? Tá? Em outras palavras, só o que a gente tinha falado também. Bom, próximo tópico é começar a falar de transferência confiável de dados. Beleza? E daí ele está usando aqui o que ele vai falar algumas coisas de transferência confiável de dados, os protocolos, antes de falar do TCP. Então, ele vai falar da transferência confiável de dados, do GoBackN, retransmissão seletiva, janelas deslizantes, e daí depois ele vai falar, o TCP tem essas coisas. Então, vamos ver o que ele fala nessa figura aqui. Então, aqui o que está em cima dessa linha vermelha, camada de aplicação, aqui é camada de transporte. O que está aqui embaixo, portanto, é camada de rede, né? Não está aqui, mas é camada de rede, então. Então, o que ele está fazendo aqui, que eu tenho dois processos, né? E eu quero que haja um canal confiável de dados na camada de transporte. Beleza? Esse é o modelo. Só que, como isso aconteceria na prática, aí olha aqui do lado direito, quando, na verdade, esse serviço da camada de transporte, ele deve usar um serviço da camada de rede que é não confiável, que é o IP, né? Que é um protocolo sem conexão, sem controle de erros e tudo mais. Então, o que ele está falando aqui é como é que eu conseguiria prover esse serviço confiável, sendo que eu tenho um serviço não confiável na camada de baixo. Então, por exemplo, um processo que está enviando um dado, né, uma mensagem, e depois um processo que vai receber o dado, como isso aconteceria? Então, teria essas primitivas aqui de send, isso aqui deve ser Reliable Data Transfer, né, que é a tradução de transferência confiável de dados, ele não deve ter, enfim, né, traduzido, tipo TCD, né, manteve no inglês. Então, é tipo uma primitiva de send. Isso aqui é tipo Reliable Data Transfer também, não vou ficar falando toda hora, tá? Então, ele dá um send, esse send tem que ser confiável. Então, eu tenho data, os dados, e o protocolo de transporte do lado do remetente. Legal? Do lado do destinatário, ele vai mandar os dados, mesma coisa, tá? E só que para isso ele tem que dar um send para unreliable, né, um canal de transmissão
não confiável, e o canal de transmissão não confiável vai mandar para esse processo aqui. Então, que é as características dos canais não confiáveis determinarão a complexidade dos protocolos de transferência de dados confiável, esse reliable, né, data transfer. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Aqui é a mesma coisa. Só mostrando a camada de transporte. Que é, na verdade, a pergunta que está por trás é: como é que esse canal aqui pode prover um serviço confiável se ele é usuário de um serviço não confiável? Vamos ver o que mais aqui. O send, chamada da camada superior, né, da camada de aplicação. Os dados passados devem ser entregues à camada superior, né, a camada de aplicação na recepção. Chamada pela camada de transporte para transferir pacotes para o receptor sobre o canal não confiável, que é o que a gente falou, né, que é o IP. Aí, quando o pacote chega, vai dar um receive, né? Quando ele chega, porque o canal é não confiável, daí vai ser mandada para o processo de aplicação destinatário. Bom, agora ele vai falar, depois dessa pergunta, ele vai falar como que a gente poderia resolver esse problema, então. Então, como é que a gente pode resolver? Então, o nosso problema de base é como é que eu vou prover um serviço confiável sobre um canal não confiável. Lembra dos problemas dos exércitos, né, no dilema dos exércitos? Então, como é que eu consigo combinar um horário de ataque se eu nunca sei se os mensageiros vão chegar do outro lado ou não? Então, esse é o problema de base. Bom, então, o que ele propõe aqui é um desenvolvimento incremental do lado do transmissor e receptor de um protocolo de transferência de dados confiável. Considera-se apenas a transferência de dados unidirecional, então eu quero mandar de um emissor para um receptor. Entretanto, informação de controle flui em ambas as direções, tipo os ACs, né? E o uso de máquinas de estado finita para especificar o transmissor e o receptor. Vocês já viram LFA, né? Coloca aí no chat para eu saber. Deixa eu ver se ele vai usar, vai. Ele vai usar autômatos. Já viram LFA? Sim, não. Ninguém acordado? Sim, valeu. Eu ainda não, mas porque teve conflito de horário. Tá bom. O que ele vai falar aqui, vixe, não é bem o mecanismo que eu gosto mais, né? Para representar isso, mas vamos lá. As máquinas de estado finita, né, os autômatos, a gente lembra que tem os estados, que são representados assim por círculos, né? Lembrando, o Luiz Marcelo não viu, né? E tem eventos que fazem o autômato, né, essa máquina de estados aqui, às vezes eu chamo de autômato, tá? Mudar de um estado para o outro, beleza? E daí tem essas setinhas aqui. Uma das formas de representar é com essa barra aqui. Então, vai ter o evento e as ações tomadas. Então, é uma abordagem dirigida a eventos. Então, quando acontece um evento, ou seja, tipo, tem uma entrada, quais ações são tomadas? Então, os eventos ficam, legal, beleza. Então, os eventos que disparam as mudanças de estados ficam em cima e as ações ficam embaixo. E as setinhas mostram a transição de status. Legal. Vamos ver o primeiro parzinho de autômatos, de máquina de estado. Transferência confiável sobre um canal confiável. Então, primeiro se eu tivesse um canal confiável, beleza? Tá? Eu não tenho. Mas suponha que, por exemplo, o IP fosse
com conexão e ele garantisse a entrega. O que aconteceria? Bom, características. O canal subjacente é perfeitamente confiável, então, tipo, na camada de rede eu tenho um protocolo confiável e não haveria erros de bits e não haveria perda de pacotes. Legal? E as máquinas de estado finitas e determinísticas, eu acho que elas vão ser, embora, bom, logo a gente vê, não, talvez não. Separadas para transmissor e receptor, beleza? O transmissor envia dados para o canal, né, que é a camada de rede, e o receptor lê os dados que vem também do canal subjacente, que vem da camada de rede também. Então, lembro que essa setinha aqui normalmente denota o estado inicial, né? Então, o estado inicial só podia ser esse, porque é o único nesse nosso caso aqui, né? E aí está num estado, tipo, esperando a chamada da camada de cima. Por quê? Porque a camada de cima, a camada de aplicação que vai mandar ele enviar um dado. Aí, quando tem ação do tipo send data, camada de aplicação mandou a camada de transporte, lembra que esses autômatos são da camada de transporte. Ele mandou a camada de transporte enviar um dado. Então, essa é a ação, esse é o evento, e as ações da camada de transporte vão ser: ele vai fazer um pacote com os dados, ou seja, ele vai encapsular os dados que ele recebeu na PDU de transporte, vai colocar dentro do, né, colocar o cabeçalho lá e os dados, e vai mandar para a camada subjacente, ou seja, vai mandar para a camada de rede um send. Lembra que na pilha de protocolos a gente tem o modelo cliente-servidor. Então, esse aqui é servidor do de cima, ele recebeu um dado e vai solicitar o envio desse dado para a camada de baixo. E vai voltar para o mesmo estado. Vai continuar esperando receber dados, né? Fazer, encapsular e mandar para a camada de rede transmitir. No receptor, basicamente o inverso. Ele vai ficar esperando receber mensagens da camada de rede. Então, o estado dele é esperando chamada de baixo, né? E o evento dele vai ser receive. Então, quando a camada de rede receber um pacote, vai mandar para ele. Então, esse evento que vai disparar uma troca de estado, ele vai receber um pacote, ele vai extrair os dados, ou seja, ele vai desencapsular o seu próprio cabeçalho e vai mandar os dados para a camada de aplicação, para a aplicação, beleza? E vai voltar para o mesmo estado. Ou seja, vai ficar esperando receber pacote para desencapsular e mandar para a camada de cima. Legal? Se tiver dúvida, vocês falam aí, tá? Bom, segundo... Nossa. Ele acho que vai fazer uns 200. Bom, vamos lá ver. Se começar a demorar muito, a gente vê o que faz. 2.0. Tipo, transmissão de dados, transmissão de dados confiável 2.0. Então, ele vai fazer um segundo autômatozinho. Então, agora, o canal pode ter erros de bit, né? Então, o canal não é mais confiável. Legal? Por exemplo, o checksum pode detectar erros de bit na recepção. Então, a questão, como você vai se recuperar desses erros? Aí, o que ele está propondo aqui, né, que é o que os protocolos usam, são novos quadros de sinalização. Um quadro de confirmação, quadro ACK, que ele está traduzindo como quadro de reconhecimento, beleza? Eu vou chamar de ACK mesmo. É quando o receptor avisa ao transmissor que o pacote foi recebido. Então, ele confirma a recepção do pacote. E recebimento negativo, que é o NAC, não acknowledgement, né? Quando o receptor avisa que o pacote tem erros. Beleza? Quando tiver erros, o transmissor vai reenviar o pacote. Beleza? Tá? Novos mecanismos nessa máquina 2.0. Detecção de erros e retorno do receptor. O receptor também vai poder mandar ACKs e NACKs, vai confirmar ou não confirmar recebimentos. Legal? Vamos ver a nossa
segundo parzinho de máquina de estado. Então, vamos ver. Ah, ela não... Vamos ver. Estado inicial. Aqui é o emissor, beleza? Então, ele fica esperando a camada de aplicação mandar uma mensagem. Quando tem esse evento, né, a camada de aplicação manda uma mensagem, o que ele vai fazer? Ele vai encapsular os dados, vai calcular o checksum agora e vai enviar. Envia e vai ficar num outro estado. Quando ele fez isso aqui, ele fica num outro estado, que é esperando por ACK ou NACK. Aí, se ele receber um NACK, ele envia de novo e continua aqui. Se ele receber NACK, ele envia de novo e continua aqui. Se ele receber ACK, ele volta a esperar uma nova mensagem. Beleza? Então, esse é a máquina de estado. Uma análisezinha dessa máquina de estado é que essa é uma máquina de estado bem lenta, porque ele vai ter janela de tamanho 1. Lembra daquelas janelas deslizantes, né? O que significa isso? Essa máquina de estado vai mandar uma mensagem por vez. Então, ela manda uma mensagem, fica esperando o ACK. Ela só vai mandar outra quando ela receber o ACK dela. Porque se ela receber NACK, ela vai ficar mandando até receber um ACK. Daí, só que ele vai poder pegar outra requisição e mandar a próxima. Beleza? Tá? Mas vai funcionar. Ela vai ser lenta só. Então, podem esperar um parzinho de autômatos tipo 3.0. O receptor, o que ele vai fazer? Ele tem um estado só, que é ficar esperando a recepção das mensagens, né? Então, ele fica esperando a recepção de baixo, né, da camada de rede. Aqui, uma possibilidade. Ele recebeu e os dados estão corrompidos. Como é que ele sabe que os dados estão corrompidos? Ele calculou o checksum, beleza? Aí o checksum não bateu, ele dá um send, um NACK, beleza? E continua esperando, porque ele vai precisar receber de novo. De boa? Outra possibilidade de evento. Ele recebeu os dados e os dados não estão corrompidos. Ou seja, ele fez o checksum e deu tudo certo. O que ele faz? Desencapsula os dados, joga os dados para a camada, para a aplicação e envia um ACK. De boa? Essa é a segunda. Aplicação sem erros é essa mesma coisa aqui. Quando tem o ACK, ele volta aqui. Enfim, esse é o 2.0 ainda. Que ele vai explicar o que a gente acabou de explicar. Beleza? Não vou fazer tudo de novo, não. O que a gente acabou de falar, né? Quando tem ACK. Tipo, quando eu tenho NACK, ele vai continuar, né? Ele vai mandar de novo. E daí ele vai esperar. Se tiver NACK, ele vai mandar de novo. Até quando tiver ACK, né? Tiver tudo certo. Aí ele extrai, passa, manda um ACK e o emissor passa para o segundo. E a mesma coisa, assim por diante. Enfim. Ele tem um problema fatal. O que acontece se o ACK ou NACK é corrompido? Beleza? A outra coisa que tem, um outro erro fatal naquela máquina de estado, é se o próprio quadro for corrompido. Se ele der um send aqui e ficar esperando o ACK e nunca for recebido, nem corrompido, nem não corrompido. Então, tem um problema fatal? Não, ele tem dois problemas fatais, né? Se a mensagem não for recebida e se o ACK e NACK também não. Então, se o ACK ou NACK for corrompido, o emissor não sabe o que aconteceu no receptor. O que ele deve fazer? Retransmitir. Daí pode gerar uma duplicata. Como é que eles vão saber se chegou um quadro repetido? Então, a solução é colocar um número de sequência em cada pacote. Beleza? Que é o que o TCP faz, né? Coloca um número de sequência. E aí o emissor reenvia o pacote recebido se o ACK ou NACK for corrompido. Já sei porque ele colocou isso aqui.
porque ele ainda vai tratar, ele não está tratando perda ainda. Ele só está tratando se o NAC ou o ACK for corrompido. Então, ele continua com os dois problemas fatais, né? De perda do pacote ou perda do ACK-NAC. Aqui ele só está tratando do ACK-NAC corrompido. Então, como que ele vai tratar isso? Ele vai colocar um número de sequência, o emissor reenvia o pacote corrente se o ACK-NAC for corrompido. Então, ele, por exemplo, manda o quadro 1. Confirma o quadro 1. Beleza? Então, eu vou mandar um número de sequência também, tanto na emissão quanto na confirmação. E o receptor, se ele receber de novo o quadro 1, ele descarta. Beleza? Ele não passa para aplicação pacotes duplicados. Esse tipo de protocolo que a gente acabou de falar, que tem janela de tamanho 1, é também chamado de stop and wait, tá? Quando ele manda um pacote só, no caso da camada de transporte, um segmento só, e fica esperando pela resposta do receptor, beleza? Ele só manda um, fica esperando, manda um, fica esperando, que são os protocolos com tamanho de janela 1, também chamados de stop and wait, beleza? Tipo, ele manda e fica esperando a confirmação. Enquanto ele não receber a confirmação, ele não manda o segundo, não manda o próximo, tá? Aqui tem o diagraminha dele, que é desse primeiro subcaso. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando só 0 e 1 para o número de sequência, tá? Então, primeiro ele vai mandar quadro 0, depois quadro 1, depois quadro 0, quadro 1. Então, o emissor aqui, ele fica esperando um pedido de requisição. Quando a camada de aplicação pede para enviar o dado, ele encapsula o dado, manda o dado. Quando ele mandou o dado, aqui nesse estado inicial, ele vai mandar com o número de sequência 0. Aí ele fica esperando a confirmação ou não confirmação, o ACK ou NAC do 0. Aí, mais ou menos a mesma coisa que tinha lá. Enquanto ele receber NAC corrompido, beleza? Aí ele continua esperando aqui, só que ele vai mandar de novo o quadro, beleza? Então ele vai ficar mandando de novo o quadro até ele receber, não for corrompido, e ele receber um ACK, legal? Ou seja, só quando o receptor receber e tiver correto o quadro 0. Enquanto não, ele fica aqui, ó, esperando a confirmação do quadro 0. Legal? Quando tiver tudo de boa, recebeu tudo certinho, aí ele fica aqui. Isso aqui é um epsilon às vezes, né? Que é tipo, não faz nada, tá bom? Ele fica esperando agora, de novo, uma requisição da camada de cima, da camada de aplicação, para o próximo quadro. Então, aqui ele só fica alternando entre mandar um quadro, um segmento com um número de sequência 0 e um número de sequência 1. Aí ele fica esperando uma outra requisição. Quando a camada de aplicação mandar uma outra requisição, ele encapsula de novo com o número de sequência 1 e envia. E fica esperando de novo. Ele fica esperando dar tudo certo. Enquanto não der tudo certo, ou seja, o quadro não for confirmado e der tudo certo, ele fica esperando e enviando de novo. Esperando e enviando de novo. Quando ele receber o ACK e tiver tudo certinho, não corrompido, aí ele passa para o estado de esperar, vai ficar esperando de novo, e daí só que vai trocar o número de sequência para 0. Beleza? Então ele vai ficar só alternando o número de sequência 0 e 1, um de cada vez, e enquanto ele não receber a confirmação do quadro que ele está esperando, uma vez é 0, outra vez é 1, ele fica mandando de novo o quadro. No receptor, mais ou menos a mesma coisa. Primeira vez, ele fica esperando um quadro 0. Quando ele receber o quadro 0 certinho, recebeu o quadro, não está corrompido e tem número de sequência 0, aí ele extrai
joga para a camada de aplicação e manda um ACK. Beleza? Beleza? Manda tudo certinho e fica esperando o 2. Mas pode ser que tenha algum erro. Por exemplo, está corrompido. Ele recebeu um pacote, mas o pacote está corrompido. Ele manda de novo um NAK para dizer, tá errado aqui, manda de novo e continua esperando. Beleza? Ou, se ele está esperando um quadro com número de sequência 0 e chegou um quadro com número de sequência 1, a mesma coisa. Beleza? Ele manda um ACK do 1 e fica esperando do 0. Quando ele receber o ACK do 0, deu tudo certo, não foi corrompido e deu o ACK do 0, ele joga para a camada de cima e passa a ficar esperando o quadro 1, né? E daí a mesma coisa. Enquanto não der tudo certo, ele fica lá no wait. Quando ele receber tudo certinho, que é o quadro com número de sequência 1 não corrompido, ele joga para a camada de cima, desencapsula, né? Joga para a camada de cima e confirma. Beleza? Discussão desse terceiro autômato. Adiciona o número de sequência. 2 números de sequência bastam, 0 ou 1. Legal. Deve verificar se os ACKs ou NACKs estão corrompidos. Duplicação do número de estados, né? Então, daí vai ter estados quando ele está na número de sequência 0 e número de sequência 1, em relação ao autômato anterior. E o receptor também deve verificar se o pacote recebido é duplicado, e ele sabe porque se ele está esperando o 0, ele quer receber só o 0. Se ele está esperando 1, ele quer receber só 1. E o receptor não tem como saber se seu último ACK ou NACK foi recebido pelo emissor, que é o problema dos exércitos lá. Vamos ver se ele vai colocar um timer no próximo. Um protocolo sem NACK. Lembra que, por exemplo, no TCP, a gente tinha um campo de número de sequência e um campo ACK. Não tem um campo NACK explícito, mas o campo NACK ele pode ser simulado. Então é isso que ele vai falar aqui. Mesma funcionalidade usando somente ACKs. Mas como eu vou saber para não confirmar, para dar um NACK? Tipo, estou esperando o 0 e recebo 1. Então, ao invés de receber um ACK, o receptor enviar um NACK, porque não tem mais NACK, o receptor envia um ACK para o último pacote recebido sem erro. Tipo assim, o emissor mandou um ACK do 1, mas eu estou esperando o 0. Eu vou mandar um ACK do último que eu recebi certo, que é do 1, né? Beleza? E daí ele tem que mandar do 0. Então, o receptor deve incluir explicitamente o número de sequência, foi isso que a gente falou. Daí ele vai enviar o último recebido sem erro. Os ACKs duplicados no transmissor resultam na mesma ação do NACK. Tipo assim, o receptor mandou o quadro 1, recebeu o ACK. Né? O quadro 1 foi ok. Mandou o próximo quadro. Só que ele, em vez de ele receber o ACK do próximo, ele recebeu de novo do anterior. Ele fala, opa, tem alguma coisa errada. Recebi 2 ACKs do anterior, estava querendo receber desse último que eu mandei. Então, isso significa um NACK. Legal? É uma forma de simular NACK só com ACKs. Tá? Que é a mesma coisa, tá? Ele só já vai chamar de colocar os ACKs aqui. Gosh, tem mais. Ainda tem os... Deixa eu só ver o que mais que ele tem. Que é do timer. Legal. É o último, graças a Deus. Então vamos. Lembra do nosso problema lá? Que daí a gente ainda continua com o problema de mandar uma mensagem e a mensagem nem ser recebida, porque até agora ele estava tratando só, foi recebida com erro, né? Tanto a mensagem quanto os ACKs e os NACKs. Mas o pacote pode nem chegar. Então vamos ver aqui. É o último. Também estou cansado. Bom, nova hipótese. O canal de transmissão pode também perder pacotes de dados ou de ACKs.
E daí tudo que a gente tem até agora não vai ser suficiente para eu detectar isso. Então, qual vai ser a abordagem usada? O emissor espera um tempo razoável pelo AQ. Deixa eu ver se ele vai falar de o que é tempo razoável. Não. O que é um tempo razoável? Você podia fazer o seguinte. Sabe aquele round trip time, né? Que é tipo uma estimativa de tempo de ida e volta, você podia somar mais um epsilon. E daí, se o AQ não chegar, tipo assim, você mandou uma mensagem, metade do RTT, né? Do tempo de ida e volta. Aí, o cara ia mandar um AQ, é a outra metade do tempo de ida e volta, mais um epsilon, que tem a ver com tempo de processamento do outro, por outro gerar o AQ e tudo mais. Então, essa seria a primeira ideia, né, de usar o RTT mais um epsilon. Só que daí o protocolo ia ser muito demorado. Concordam? Do tipo, você vai mandar, aí mandar vários pacotes lá, vários segmentos. Aí um segmento foi perdido. Nossa, você vai demorar um tempão para detectar que isso foi perdido e vai mandar para o próximo. Então, normalmente se usam tempos menores. Se usar tempos menores, que é o que quase todos os protocolos usam, você consegue maior velocidade, mas você tem que saber que o outro pode receber em duplicata, beleza? Mas receber em duplicata já estava até previsto nos casos anteriores, de boa? Então é assim que normalmente se faz. Então é isso que é o tempo razoável, entre aspas, aqui, tá? Bom, então a abordagem é o emissor espera um tempo razoável pelo AQ. Ele retransmite se nenhum AQ foi recebido nesse tempo. Tipo assim, cara, não deve ter recebido, vou mandar de novo. Se o AQ estiver apenas atrasado, a retransmissão vai ser em duplicata. Legal? Aí, isso já tinha sido tratado anteriormente. E o receptor deve especificar o número de sequência do pacote sendo reconhecido, que foi o que a gente já tinha, ele reconhecia o último pacote, beleza? E exige um temporizador. Então, legal. Ufa. No emissor. Então, agora, olha, bem parecido. Estado inicial, ele fica esperando uma requisição da camada de aplicação. Quando a camada de aplicação pede para ele mandar um dado, ele encapsula o dado, coloca um número de sequência 0, envia e dispara um timer, beleza? Daí ele fica esperando aqui pelo AQ. Se ele recebeu o AQ, foi corrompido tal, ele continua esperando. Se ele receber tudo certinho, ele passa para o próximo. Legal? Recebeu o AQ, o outro recebeu, confirmou, deu o AQ 0, passa para o número de sequência 1. E o que foi acrescentado aqui é que se deu timeout. Ele estava esperando pelo AQ, não chegou o AQ. Lembram que quando não chegou o AQ, você não sabe se o que foi perdido foi a mensagem 0 ou se foi o AQ 0. Tá bom? Das duas formas vai dar timeout. Se der timeout, ele vai mandar de novo o pacote. Por que ele vai mandar de novo o pacote? Porque pode ser que o pacote é que foi perdido, mas pode ser que o AQ também foi perdido. Beleza? Mas, por via das dúvidas, como o pacote também pode ter sido perdido, ele envia de novo o pacote e dispara o timer. Se der timeout, ele fica nesse loop aqui. Se vier errado, ele continua esperando. E se, quando der certo, ele passa para esperar o segmento número 1, o próximo, e dá um stop no timer. Beleza? E daí, mesma coisa para o segmento número 1. No receptor que ele não pôs, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Tipo, enfim, vamos ver se ele vai colocar mais para frente. Eu gosto disso aqui. Tá, eu representaria dessa forma. Não como máquina de estado. Bom, ele vai representar também dessa forma. Vamos ver, operação sem perda. O remetente. Deixa eu ver que horas são. Faltam 10, né? Vai dar certinho. É ótimo. Sem perda. O remetente manda o pacote 0, ele recebe e manda o AQ 0. Recebe o AQ 0,
manda o pacote 1. Recebe o pacote 1, manda o ACK 1, confirma o pacote 1. Daí, ele vê que recebeu o pacote 1, manda o 0, 0. Fica alternando entre zeros e uns. Primeira possibilidade das perdas, pacote perdido. Então, o emissor manda o pacote 0, o receptor recebe, manda o ACK 0. Ele passa para o estado 1, manda o pacote 1. Pacote 1 foi mandado, ele lembra que ele dispara o timer, daí dá timeout, ele manda de novo o pacote 1. Quando o pacote 1 for recebido, o receptor manda o ACK 1. Quando o ACK 1 for recebido, ele passa de novo para o 0, manda o pacote 0 e assim por diante. Lembra que o ACK também pode ser perdido, beleza? E aconteceria a mesma coisa, ó. Basicamente a mesma coisa. O emissor mandaria o pacote 0 é recebido, manda o ACK 0. O emissor recebe o ACK 0, passa para o pacote 1. Pacote 1 é mandado, é recebido e o ACK 1 é perdido. Do ponto de vista de quem envia, vai dar timeout do mesmo jeito, ele não sabe se o pacote que foi perdido ou se o ACK que foi perdido. O que ele vai fazer? Mandar de novo o pacote 1. Legal? O receptor tem que detectar que está duplicado e mandar o ACK 1, porque está tudo certo. Legal? E daí continua. Basicamente a mesma coisa, tá bom? Só que a única diferença aqui é que ele detectou a duplicata. A outra coisa que pode acontecer, lembra que a gente acabou de falar daquele tempo razoável que ele colocou entre aspas? Normalmente os protocolos não dão um tempo tão grande, que é o RTT mais epsilon. Eles tipo assim, pô, tá demorando muito, já vou mandar, tá? Na dúvida, mando de novo. O que aconteceria? Então, quem envia manda o pacote 0, o receptor recebe, manda o ACK 0, manda o pacote 1. Ele manda o ACK 1, só que o ACK 1 demorou muito para chegar, beleza? Depois ele ficou perdido na rede ou por algum motivo. Deu timeout. O que vai acontecer? A mesma coisa que o anterior. Ele não recebeu o ACK, ele vai mandar o pacote de novo. Legal? O receptor vai ter que detectar, igual antes, que recebeu duplicata, e mandar o ACK. Legal? Quando o ACK chegar, que ele estava atrasado, ele vai mandar o pacote 0. Legal? Então, daí, aqui ele vai mandar o pacote 0 antes. De boa? Antes de receber esse ACK da duplicata. Quando ele receber o ACK da primeira remessa, ele já vai mandar. A única coisa que ele vai ter que fazer, que não está explícito aqui, quando ele receber esse ACK duplicado, ele também vai ignorar. De boa? Vamos ver desempenho. Essa versão já é uma versão que tinha o timer lá, o timeout, como a gente falou, né? Só que o desempenho é sofrível. Por que é sofrível? Porque ele tem tamanho de janela 1, né? Ele é do tipo stop and wait. O exemplo que ele está dando é que se eu tiver um enlace de 1 gigabit por segundo e 15 milissegundos de atraso de propagação, e você está mandando um pacote de 1000 bytes, ou seja, de 8 kbits, né? Aí tá. Ele está falando assim, por exemplo, esses 8 kbits dividido por 1 gigabit por segundo, esse pacote aqui ele vai demorar 8 microsegundos para ser transmitido. Legal, só que tem 15 milissegundos de atraso de propagação. Então, esse pacote olha, é super rápido para ser transmitido. Só que para ser propagado, para chegar no destinatário, ele demora 15 milissegundos. Aí o destinatário vai receber, vai mandar um ACK, vai demorar mais 15 milissegundos. Vai demorar 30 milissegundos. Beleza? Então, tem 30 milissegundos mais 0,08 de transmissão. Então, ele transmitiu só um pacote de dados. Legal? Ele está ignorando aqui também o tempo de processamento de transmissão do outro cara, né, do receptor que vai mandar o ACK. Tá? Ele está desprezando esse valor. Então, olha, ele ficou 8 microsegundos
transmitindo, ou seja, 0,08 milissegundos, e toda a transmissão demorou 30,008 milissegundos, que era a transmissão, mais a propagação e a volta do AQ. Ou seja, ele ficou só isso aqui transmitindo dados. Ele demorou 30 milissegundos e 1, 2. Ele ficou 0,27% do tempo só transmitindo de verdade. O resto do tempo ele ficou esperando basicamente a mensagem propagar. Beleza? E daí ele fazendo essa proporção, ele está falando que ele vai conseguir mandar 8 kbits, né, a cada 30 milissegundos, que vai dar em média de 267 kbits por segundo. Então, mesmo que você tenha um canal de 1 gigabit por segundo, você quase não vai transmitir nada. O que ele está querendo justificar aqui é que esses protocolos de tipo stop and wait, aqueles que, como a gente já sabe, né, da definição de tamanho da janela 1, eles são super ineficientes, como a gente já podia esperar, né? Que ele só manda um e fica esperando a resposta. Beleza? Aqui é a mesma coisa, né? Ele está falando que ele fica o tempo está aqui nesse eixo, né? Então ele fica a maior parte, só uma fração do tempo transmitindo e um tempão esperando. Legal? Então, na aula que vem, a gente já começa a falar, então, com protocolos do tipo que ele vai mandar um monte ao mesmo tempo, né? Lembra, a gente falou do Go-Back-N, retransmissão seletiva? Beleza? Tá? Então, daí amanhã a gente fala disso aqui. Gosh. Quanto autômato. Se ele tivesse feito naquele esqueminha de tempo lá na vertical, ficaria bem mais simples, mas, enfim. Ficou uma revisão de máquina de estado. Tô abrindo aqui a chamada, tá? Agora a gente vai entrar numa parte mais legal, que vai ser tipo dos métodos do TCP. Daí a gente já viu várias coisas, a gente vai lembrar e vai inserir mais detalhes. Tá? Bom, Beatriz, Carlos, César, Christopher, Fabrício, Juliano, Iago, Janaína, João Henrique, Leonardo, Luiz Marcelo, Luiz Vinícius, Marcelo, Matheus, Murilo, Pedro, Rafael, Vitor Felipe, Vitor Luiz, Vitor Reis. Todo mundo presente. Legal, fizemos quantos? 35. Nossa, 35 slides só? Tudo isso, quer dizer? Fizemos 1/3 do capítulo. Nossa, acho que eu falei muito, né? Vou tentar ser mais devagar. Então a gente vai acabar começo da semana que vem o capítulo. Bom, beleza, pessoal. Obrigado pela presença. Eu falo muito rápido? Falo muita coisa? Sei lá. Você não fala rápido, eu acho, Naka. É só que o conteúdo é muito, aí fica macio, sabe? Nossa, esse negócio aí dos autômatos, nossa, eu achei uma chatice falar desse jeito. Eu fico imaginando para vocês também. Nossa, que chatice colocar desse jeito. Um pouco. Nossa, se eu quase não aguentei, imaginando quem tá ouvindo. Enfim, e ele vai de pouquinho em pouquinho, faz quase nenhuma mudança. Nossa, um negócio simples, né? É mais fácil explicar de uma vez. Fala, ó, tem esse problema resolve assim, sei lá. Exatamente, né? Eu concordo, né? Nessa altura do curso, né? Tipo, redes, quando todo mundo já fez 500 matérias antes, fazer assim, mas tem mais probleminha, versão 1.1, 1.1.1. Ah, tá louco.
Mas tudo bem, vamos lá. É. Né? Mas beleza. Legal, moçada, então. Bom, obrigado então pela presença. Até amanhã, então. Amanhã a gente continua. Vou tentar ser mais de boa aqui. Senão a gente vai acabar muito rápido. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Naka. Até. Valeu, Vitão. Até amanhã.